O ano de 2020 registrou um salto na venda de bicicletas em todo o país, em razão da pandemia do novo coronavírus e também a dificuldade de se frequentar academias, né, e de se realizar atividades físicas em locais fechados, além da possibilidade de um lazer, né, um pouco mais barato e seguro do ponto de vista sanitário, né, por ser realizado ao ar livre. De acordo com dados que a gente traz aqui da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas, o aumento na procura foi de 50% em comparação com o ano de 2019. Agora, ao mesmo tempo em que tivemos esse aumento na procura pela compra de bicicletas, houve também um aumento expressivo no número de acidentes causados por conta das pedaladas, principalmente aí em razão da falta de experiência desses novos ciclistas na pandemia. Sobre todo esse cenário, a gente recebe hoje para comentar conosco aqui no programa Espaço Aberto, pela TV e Rádio Câmara em formato virtual, o Nivaldo Baltz, que é engenheiro de saúde e segurança do trabalho da CART, que é a concessionária Alto Raposo Tavares. Já esteve conosco aqui pela TV e pela rádio comentando sobre alguns assuntos relativos ao trânsito urbano e rodoviário e agora mais uma vez volta para fazer esse importante alerta para você que nos acompanha. Nivaldo, obrigada mais uma vez, seja bem-vindo. Nós que agradecemos da CART, que estamos muito satisfeitos aí de mais uma vez poder compartilhar um pouco do nosso conhecimento. Nivaldo, a gente sabe que Bauru é uma cidade cortada por várias rodovias, né? E isso acaba representando um aumento na circulação de pessoas, não só motoristas, né, com carros, com motocicletas, mas como nós já dissemos na abertura do programa, ciclistas, pessoas a pé, pedestres, realizando atividades físicas ao ar livre. Vocês observaram também um aumento, não só no número de pessoas se locomovendo pelas margens das rodovias ou pelas próprias pistas mesmo aqui nos trechos urbanos, e também esse aumento no número de acidentes, essa é uma realidade que também foi registrada em Bauru? Essa é uma condição bastante notória, né? Principalmente nos horários intermediários, né? No período da manhã, você vê bastante gente circulando aí nas marginais, nas rodovias, e também no finalzinho da tarde. Então, acho que são os dois horários aí de pico, e aí coincide também com o horário de pico de veículos, né? Então, quando você tem esse aumento do pico de veículos e o aumento de ciclistas ou de pedestres, e aí é uma condição bastante favorável para o aumento de acidente, Lidiane. E aí esse aumento na circulação de pessoas, não só às margens das rodovias, né, o caso das pessoas que acabam utilizando esses espaços para fazer corridas, caminhadas, muitos ciclistas também utilizam as margens para circular, mas também nas próprias pistas, né, aumento no número de pessoas fazendo pedaladas, né, muitas vezes grupos grandes com várias pessoas, né, utilizando essas faixas que são de alta velocidade, né, Nivaldo? Sim, sim. E aí você tem um conflito de velocidade, né? Você está com a bike aí numa velocidade menor e você tem um veículo na pista, nesse perímetro urbano que a gente tem aqui da CART, ele está limitado a 110 por hora, então você tem esse gradiente de diferença de velocidade, tá? E muitas vezes o ciclista ou o pedestre, ele deixa de ter o cuidado com a questão de sinalização, com o cuidado com a questão de roupa, né? Então, isso acaba gerando bastante conflito e o risco de acidente aumenta bastante em função disso. A gente tem algumas áreas que são muito peculiares, que são áreas de grande concentração de condomínios fechados aqui na cidade. E a própria concessionária administra, né, que administra a rodovia João Batista Cabral Renault aqui em Bauru, dentre outras, é um ponto que tem também uma área com um grande número de condomínios, o que também acaba sendo um fator que propicia uma maior circulação de pessoas. O que vocês têm observado com relação ao comportamento? Você falou dos ciclistas que não utilizam a roupa adequada. Qual é o tipo de comportamento de risco que essas pessoas acabam adotando? Eu acho que o comportamento predominante que a gente vê é a questão de o ciclista ou o pedestre ele entender que o Código Brasileiro de Trânsito tem algumas leis que são inerentes a ele. Quando a gente vai lá no capítulo 4 do Código Brasileiro de Trânsito, especificamente do artigo 68 em diante, ele trata especificamente da conduta que o pedestre deve ter, tá? Bem como o ciclista, tá? Deveria ter em relação à conduta enquanto em vias públicas.
E, infelizmente, aquilo que você falou, a gente teve um aumento expressivo aí na quantidade de bikes vendidas e comercializadas, e garanto para você que uma boa parte disso não se atentou às regras de trânsito, tá? Então, a regra de trânsito ela é válida para todo mundo. Não é porque você está de bicicleta, ou que você está a pé, ou que você está de carro, ou você está de moto, que as regras são diferentes. Então, acho que talvez é isso. A gente precisaria ter esse cuidado maior, tá, em relação a conhecer as regras, principalmente em rotatória. Quando você está na rotatória, quem tem a preferência, quem não tem, placas de dê a preferência, placa de pare. E uma coisa que a gente vê que é muito comum acontecer, a placa de pare deveria ser parada obrigatória. E, na realidade, a gente tem um comportamento numa placa de pare, o mesmo comportamento que a gente tem numa placa de dê a preferência. Você dá uma olhadinha para um lado, uma olhadinha para o outro, não vem vindo ninguém, você passa. Mas quando você vai ver à luz da legislação, à luz do Código Brasileiro de Trânsito, pare é parada obrigatória. Pare, olhe e depois prossiga. E é uma coisa que não acontece, né? E quando você pensa em ciclista, por ser mais ágil, tal, você tem uma facilidade maior de manobra, isso acaba sendo muito mais predominante. Acho que talvez seja essa a condição assim, mais predominante que a gente tem observado. Inclusive, a gente vê também, flagra muitos ciclistas que andam na contramão, né? Como se não precisassem obedecer às regras de trânsito. Exato. Pedestres que atravessam rodovia correndo, né? Quando acabam tendo à sua disposição passarelas, outros dispositivos mais seguros. Agora, além desses riscos mais comuns nas rodovias, a gente passa por um momento aqui na cidade de obras, né? Várias das rodovias que cortam Bauru, rodovia Marechal Rondon e a própria João Batista Cabral Renó têm recebido serviços de melhorias. Então, a gente acaba vendo uma grande movimentação de máquinas, de equipamentos nas pistas. Isso acaba agravando os riscos para essas pessoas, Nivaldo? Não, com certeza. Porque aí, naquela região onde tem uma concentração maior de condomínios, é uma das saídas de Bauru para poder você fazer uma caminhada, para você fazer um passeio de bicicleta, e acaba aumentando muito o fluxo. Então, essas pessoas e esses ciclistas ali da região que conhecem, hoje a região mudou. Hoje a gente criou uma concentração de obras bastante grande, aquilo que você falou. A gente tem uma circulação de máquinas e equipamentos, tá? Entrada e saída de caminhão muito, muito presente na rodovia. Então, nós estamos com um trecho grande ali, se a gente pensar de Bauru, sentido Bauru-Piratininga, nós estamos aí com mais de 4 quilômetros de marginal, o sentido inverso também. Então, quando você pega, assim, em termos de localização, vamos pensar aqui no cruzamento da Bauru-Piratininga com sentido Piratininga, até o cemitério do IP, todo esse trecho, ele está todinho, ele sendo construído a marginal. Tá? E o lado inverso também é verdadeiro. Quando você sai lá da rotatória do cemitério do IP até aqui o cruzamento com a Marechal Rondon, ele todinho com obra também. Então, você tem muita entrada e saída de caminhão, muita entrada e saída de máquinas e equipamentos, né? Acostamento que está sendo reduzido em função de obras que estão sendo feitas ali próximo ao bordo do acostamento. Então, você acaba interditando o acostamento, você diminui o fluxo. Então, acho que vale a pena para esse momento aí, que é um momento transitório, redobrar a atenção. E aí, acho que vale muito o dito popular que caldo de galinha e cautela não faz mal para ninguém. Eu acho que, nesse momento, vale redobrar a atenção. E, principalmente, lá em cima, ali no cruzamento, muito próximo aos condomínios. A gente vê ali uma circulação grande de pedestres, uma circulação grande de bicicletas, e aí você tem um conflito, né, entre máquinas e equipamentos. Tempo de parada dela é muito menor, né? Ela tem uma dificuldade de visualização em relação ao tamanho. E aí, quando você pensa no tamanho de um equipamento, de um caminhão basculante, por exemplo, em uma bicicleta, às vezes o ponto cego do caminhão acaba dificultando a visualização. Então, mesmo que na regra de trânsito o maior teria que cuidar da segurança do menor, para esse momento mais crítico ali, eu acho que vale a pena o menor redobrar a atenção. Tem que redobrar o cuidado. Ciclista, motociclista, pedestre, que tem bastante por lá, carro.
E uma coisa que meu pai me ensinou eu desde muito pequeno é que numa rua preferencial ela te dá a preferência. Sim, te dá a preferência, mas nem sempre ela te dá a garantia. Então, em alguns horários, principalmente em horários de concentração de pico, vale a pena redobrar a atenção. E aí, trazendo, Lidiane, para essa questão de obra também, todo o projeto nosso de ampliação da marginal, projeto de sinalização da marginal, tá? Ou das marginais, né? Porque são de ambos os lados. Ele é um projeto validado pela Artesp. A Artesp é parceira nesse sentido de acompanhamento das obras, de acompanhamento de sinalização. E toda a sinalização que hoje está implantada, ela passou pelo crivo da Artesp. A gente tem o crivo da Polícia Rodoviária, nós temos a parceria com a Polícia Rodoviária aqui de Bauru, que está constantemente nos ajudando, nos apoiando nos horários e tal. Então, é um projeto que contempla aí uma gama maior de entidades envolvidas. Ok. Eu queria que você aproveitasse, então, queria aproveitar, na verdade, né, a sua participação aqui e fazer um trabalho de prestação de serviços para quem nos ouve e nos assiste. Algumas dicas, Nivaldo, para quem deseja, de fato, se manter nessas atividades físicas ao ar livre, né? Mesmo depois da pandemia, aí, enfim, os novos adeptos das pedaladas, das corridas, das caminhadas, que vão acabar, de uma certa forma ou outra, eventualmente utilizando esses espaços, que são rodoviários, mas também trechos urbanos, mas que o façam Sim. com segurança. Que dicas você daria para pedestres e ciclistas? Vamos começar de cima para baixo, pensando da cabeça para baixo. Capacete, né? Esse é um item essencial aí, principalmente para moto e para as bikes. Roupa refletiva, né? O mais claro possível, de preferência roupa branca. O pessoal que tem o hábito aí de pedalar ou de caminhar à noite, não ter a preocupação em usar refletivo, quanto mais refletivo. E aí eu sempre digo o seguinte: dê oportunidade para o veículo, tá? Dê oportunidade para a moto, ou dê oportunidade para essas pessoas enxergarem você. Quanto mais iluminado você tiver, quanto mais claro você tiver, tá? Quanto mais refletivo você tiver, a possibilidade aí do veículo, ou da moto, ou do caminhão, que seja, estar vendo você numa distância maior, né? O tempo de reflexo, o tempo de reação aumenta muito. Então, essa acho que talvez seria aí a dica principal. Use e abuse de roupas claras, tá? Bem como de refletivos. E uma coisa que eu tenho visto bastante também, Lidiane, isso assim, é bastante legal, é o uso de sinalizadores. Esses dias eu saí aqui da kart pela Marginal, e logo que saí, tinha no capacete, atrás do capacete e tal, um LEDzinho piscando. Olha que coisa interessante. Então, de longe, vocês já sabem que tem um ciclista ali. Então, acho que vale a pena. Hoje, os equipamentos de segurança, aí, os dispositivos de segurança são cada vez mais leves, mais eficientes, com um design bonito, né, que acaba sendo uma ornamentação aí. Então, eu faria uso e abuso desses equipamentos. E além dos LEDs nos capacetes dos ciclistas, né, também a utilização de faróis, lanternas, né, que são equipamentos extremamente necessários, especialmente para as pedaladas noturnas. No caso dos pedestres, além das roupas coloridas mais claras, alguma orientação para quem acaba utilizando esses espaços, né, para o tráfego a pé em períodos noturnos, Nivaldo? Uso de celulares, vale lanterna. A mesma coisa. O recomendado seria não fazer essas caminhadas à noite, né? Porque você acaba, por mais precaução que você tome, de lanterna, isso, de aquilo, sempre vai ter aí desníveis de pavimentos, desníveis aonde você vai andar. Então, eu acho que acaba propiciando aí a questão de tombos, acidentes e aí variadas torções. Mas se isso for exatamente, usar e abusar de roupas coloridas, né? Lanterna, evitar o trânsito na contramão, você tem que estar entendendo onde você está passando, usar de ultrapassagem, de travessias em faixas de pedestre, que é onde, teoricamente, são as áreas mais seguras.
não caminhar sobre a pista de rolamento. Se for atravessar a pista, procurar atravessar sempre na diagonal, não na perpendicular, onde você tem aí um caminhar mais longo sobre a pista de rolamento. E aí isso vale para dentro da cidade também, não só para a rodovia, né? Se precisa atravessar a pista, usar uma passarela, usar o viaduto, onde em cima do viaduto, ali em cima do retorno, ele tem a calçada, ele tem o passeio, que é um passeio seguro, é um passeio protegido ali. Então, acho que são os cuidados básicos aí que a gente precisaria estar atento a isso. Bom, está feita a orientação. A gente aproveita para agradecer aqui a participação conosco, virtualmente para a TV e Rádio Câmara, aqui no programa Espaço Aberto, do Nivaldo Baltes, que é engenheiro de saúde e segurança do trabalho da CART, a concessionária Alto Raposo Tavares, não só com orientações, mas explicando para a gente o que é que está acontecendo com o nosso trânsito rodoviário nesses trechos urbanos que foram praticamente tomados pelos ciclistas, pelas bikes, pelas pedaladas, pelos pedestres, pelos corredores agora, em razão das dificuldades, né, de se realizar atividades físicas nesse período de pandemia, especialmente em locais fechados. Nivaldo, obrigada mais uma vez pela participação. Eu que agradeço. Eu aproveito para agradecer também a sua sintonia aqui conosco, lembrando que os programas exibidos aqui pela TV e Rádio Câmara Bauru ficam disponíveis na íntegra para você acessar pelo nosso canal da TV Câmara Bauru. No YouTube é só procurar TV Câmara Bauru. Até a próxima.